Olá, eu sou Viviane Aguiar e esse aqui é a atividade final do módulo 1 do curso de palestrantes espíritas da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. E o tema que eu trouxe para discutir é sobre doutrina espírita. Você conhece? Então, nós estamos aqui destinado ao público que ainda não entende o que é a doutrina espírita. Então, a doutrina espírita, ela repousa naturalmente na existência em nós de um ser independente à matéria e que sobrevive ao corpo. E os próprios seres que se comunicaram se designaram a si mesmos pelos nomes de espírito ou gênio, declarando-os, pelo menos, terem pertencido a homens que viveram na Terra, quando Allan Kardec foi codificar a doutrina através das manifestações das mesas girantes na França. E a doutrina espírita, o espiritismo, tem por princípio a relação do mundo material com o mundo dos espíritos, o mundo invisível. E o estudo dessa relação do mundo material com o mundo invisível faz que o espiritismo seja, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, consiste nas relações que se podem estabelecer entre nós os espíritos e como filosofia compreende todas as consequências morais que decorrem de tais relações. E para estudar essa relação, o espiritismo se apresenta sobre 3 aspectos diferentes. O aspecto filosófico, que analisa a criação divina, explicando por que Deus criou o homem, qual a sua origem e a sua destinação, refletindo sobre as causas da felicidade e infelicidade humanas. O aspecto científico fornece comprovações a respeito da natureza e imortalidade do espírito, a influência exercida pelos espíritos sobre nós e o intercâmbio mediúnico estabelecido entre encarnados e desencarnados. O aspecto religioso trata das consequências morais do comportamento humano, definido pelo uso do livre-arbítrio e governado pelas leis de causa e efeito. Então, aspecto científico e filosófico. A doutrina será sempre um campo nobre de investigações humanas, como as outras ciências de natureza intelectual, que visam ao aperfeiçoamento da humanidade. No aspecto religioso, repousa sua grandeza divina por constituir a restauração do Evangelho de Jesus Cristo, estabelecendo a renovação definitiva do homem para a grandeza de seu imenso futuro espiritual. A melhoria moral orientada pelo Espiritismo fundamenta-se nos preceitos doutrinários do Evangelho de Jesus, considerado modelo e guia da humanidade. Para o homem, Jesus representa o tipo da perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão da lei divina. E para compreender os ensinos de Jesus, a doutrina espírita se apresenta com pontos principais. O primeiro é Deus, é o ser eterno. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Criou um universo que abrange todos os seres, animados e inanimados, materiais e imateriais, como que é o segundo princípio, o espírito. Então, o espírito não é um ser abstrato, indefinido, só possível de conceber-se pelo pensamento. É um ser real, circunscrito, que se reveste temporariamente de um invólucro material perecível e cuja destruição desse invólucro pela morte lhe restitui a liberdade. A alma é um espírito encarnado. E a alma possui a sua individualidade antes de encarnar e conserva depois, separada do corpo. Então,
Então, há no homem três coisas. A primeira, o corpo material, ou ser material, análogo aos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Segundo, a alma, ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo. E o terceiro, que é um outro ponto principal da doutrina, que é o perispírito, que é o laço que prende a alma ao corpo. Princípio intermediário semimaterial entre a matéria e o espírito. A morte é a destruição do invólucro mais grosseiro que é o nosso corpo. E o espírito conserva o segundo, que é o perispírito, o seu corpo etéreo, invisível para nós no estado normal. O outro princípio é o mundo espiritual, que é o mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. E junto tem outro princípio, o mundo material, que é secundário, poderia deixar de existir ou não ter jamais existido sem que, por isso, se alterasse a essência do mundo espírito. Os seres materiais constituem o mundo visível corpóreo e os seres imateriais, o mundo invisível ou espírita, os espíritos. Os espíritos encarnados habitam diferentes globos do universo. Os não encarnados, ou denominados errantes, não ocupam uma região determinada e circunscrita. Estão por toda parte no espaço ao nosso lado. É toda uma população invisível a mover-se em torno de nós. Um outro princípio é da escala evolutiva, que os espíritos pertencem a diferentes classes e não são iguais nem em poder, nem em inteligência, nem em saber, nem em moralidade. Então, os espíritos da primeira classe ou da primeira ordem são os espíritos superiores, que se distinguem dos outros pela sua perfeição, seus conhecimentos, sua proximidade de Deus, pela natureza de seus sentimentos e por seu amor ao bem. São os anjos ou por espíritos. Os das outras classes se acham cada vez mais distanciados dessa perfeição, mostrando-se os das categorias inferiores, na sua maioria contaminados das nossas paixões, como o ódio, o ciúme, o orgulho. Comprazem-se no mal, e há também entre os inferiores que são nem tão bons, nem tão maus, antes perturbadores do que perversos. Os espíritos não ocupam perpetuamente a mesma categoria, todos se melhoram, passando pelos diferentes graus da hierarquia espírita. E essa melhora se efetua por meio da encarnação. A vida material é uma prova que lhes cumpre passar repetidamente até que haja atingida a absoluta perfeição moral. E dessa relação tem mais um ponto principal da doutrina espírita, que é a comunicabilidade dos espíritos. Então, os espíritos exercem incessante ação sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico. Atuam sobre a matéria, sobre o pensamento e constituem uma das potências da natureza. As relações dos espíritos com os homens são constantes. Então, os bons espíritos nos atraem para o bem, nos sustentam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Os maus nos empurram para o mal. E as comunicações dos espíritos com os homens são ocultas, que se verificam pela influência boa ou má que exercem sobre nós, a nossa revelia, cabendo ao nosso juízo discernir as boas das más inspirações, ou ostensivas, que se dão por meio da escrita, da palavra, ou de outras manifestações materiais, quase sempre pelos médiuns que lhes servem de instrumento. São pessoas com uma sensibilidade maior e conseguem saber que está havendo ali uma comunicação com os espíritos. E os espíritos, eles são atraídos na razão da simpatia que lhes inspire a natureza moral do meio que os evoca. Os espíritos superiores se comprazem nas reuniões sérias, onde predomina o amor do bem e o desejo sincero por parte dos que a compõem de se instruírem e melhorarem. E a presença dos espíritos bons
afaste os espíritos inferiores que inversamente encontram livre acesso e podem obrar com toda liberdade entre pessoas frívolas ou impelidas unicamente pela curiosidade e onde quer que existam maus instintos. E o outro ponto principal da doutrina espírita é a reencarnação. A encarnação dos espíritos se dá sempre na espécie humana. Seria erro acreditar-se que a alma ou o espírito possa encarnar no corpo de um animal. As diferentes existências corpóreas do espírito são sempre progressivas e nunca regressivas, mas a rapidez do seu progresso depende dos esforços que faça para chegar à perfeição. As qualidades da alma são as do espírito que está encarnado em nós, reencarnando quantas vezes forem necessárias ao seu adiantamento ou evolução. A moral dos espíritos superiores se resume como a do Cristo nesta máxima evangélica: fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem. Isto é, fazer o bem e não o mal. Neste princípio, encontramos uma regra universal de proceder, mesmo para as suas menores ações. E cada um deve tornar-se útil de acordo com as faculdades e os meios que Deus lhe pôs nas mãos para experimentar. E o forte e poderoso deve amparo e proteção ao fraco, porquanto transgride a lei de Deus aquele que abusa da força e do poder para oprimir o seu semelhante. Mas ensina também não haver faltas irremissíveis que a expiação não possa pagar. Meio de consegui-la encontra o homem nas diferentes existências que lhe permitem avançar conforme os seus desejos e esforços na senda do progresso para a perfeição, que é o seu destino final. E Deus, que é um Pai misericordioso, na sua infinita sabedoria e amor, nos guia na senda evolutiva, nos traz a doutrina espírita, que é muito consoladora, fazendo a luz necessária para que possamos ver e compreender os ensinamentos de Jesus. Aqui está um pouco do que é a doutrina espírita, e temos sempre os livros e os estudos que nos auxiliam a compreender ainda mais. Muito obrigada.